aí, pessoal, chegamos aqui na nossa aula 48.2. Eu sou a professora Otávia, juntinho com vocês. Estamos finalizando, né, mais um processo, finalizando mais uma etapa aqui do primeiro ano de vocês. Deixar aí o nosso grande abraço, as nossas recomendações, orientações e deixando o nosso coraçãozinho aí com cada um de vocês, porque a gente leva um pedacinho de vocês junto com a gente, cada aula, né, em cada momento aí dessa construção de saberes, tá bom? Galera, aula 48.2, e aí, nessa aula, a gente falou, tá revisando o que a gente viu lá na aula 48.1. E nós falamos aí sobre a ovinocultura, né, em relação à sua nutrição, a questão da sanidade e também dos aspectos reprodutivos, que precisam ser observados alguns detalhamentos, né? E nessa aula, a gente falou ali em relação à diferenciação do alimento, da oferta desse alimento para o sistema, né? E para a fase que essa criação está passando. Então, eu tenho ali o meu objetivo dentro da minha criação, da ovinocultura, é para leite, né? Ou é para lã, ou é, enfim, tá? Para carne. Essa alimentação vai acompanhar, ou a restrição dessa alimentação em alguns aspectos, ou a inserção de uma alimentação com um acréscimo de nutrientes específicos para atender, por exemplo, a parte de produção de leite, né? Ou para que essas fêmeas, as reprodutoras, consigam alcançar com êxito o parto, né? E a formação desse cordeiro aí saudável, tá? Então, tudo isso vai partir da alimentação adequada, desse balanceamento, desses ajustes que você vai fazer para atender cada uma das demandas nutricionais dessas fases que esses animais passam, tá bom? E aí a gente vem falando aqui, quando a gente, na aula, a gente construiu esse pensamento de que na parte da pecuária extensiva, você vai ter ali, esses animais vão ter o pasto, você vai ter que ter aquele momento, né, de troca, né, de piquetes para dar tempo de recuperação desse pasto. Na intensiva que você entra com a ração, na intensiva que você pode utilizar aí farelos. Então, o sistema também vai ser muito importante para dizer como que você vai afetar, em que quantidades e a qualidade dessa oferta, tá bom? Falamos também da questão sanitária em relação a algumas características, alguns sinais, né? O indivíduo que se isola muito, o indivíduo que está aí com seus olhos lacrimejando muito, está com o olho meio apático, está andando meio que desequilibrado, saltitando de uma forma estranha, né? Podem ser sinais indicativos de que esse animal está sofrendo de alguma coisa. Aquele lá que a gente falou da mosca, lava da mosca na parte do ouvido, eles vão ficar com a cabecinha inclinada, então é muito perigoso, então é você que vai ter que estar atento para todos esses detalhes, tá bom? E aí a gente falou também da questão do manejo reprodutivo em relação à quantidade, né? Normalmente você vai ter um filhote por parto, tá bom? Podendo aí ter algumas fêmeas que vão ter um êxito melhor, né? E falamos lá da questão da... Opa! É isso mesmo. Falamos também da questão da monta, né? Se for natural, todos os cuidados para que você permita o espaço e o tempo desse macho com essa fêmea, ou com algumas fêmeas, né? Você pode colocar mais de uma fêmea, para ele ter esse ritual ali, todo esse comportamento de bater, babar, dar uma sacudidinha nela e dizer assim, estou interessado, né? Para poder que a monta ocorrer de forma satisfatória aí, tá bom? Sempre o macho sinalizando e a fêmea aceitando ou não essa monta, tá bom? A gente vai finalizando aqui e aí a gente vai deixar você com a sua atividade, tá bom? E já a gente retorna, então, para responder cada uma delas juntinhos. Te espero.
E aí, galera, eu tô aqui, ó, com a missão, tá? Missão, hashtag missão NBAZ primeiro ano. Você, querido, que ainda não finalizou a sua atividade extraclasse, está quase na reta final, mas dá tempo. E eu vou ficar esperando, tá bom? Esperando você na sua participação. E você vai mandar lá, professor presencial, vai mandar lá no nosso grupo. Estão mandando, tá chovendo de informações, de ideias, de vídeos. Gente, a dinâmica de vocês é maravilhosa. Esse ano foi super maravilhoso, porque cada um trouxe uma ideia diferenciada da proposta inicial, né? Do que a gente tinha colocado ali no planejamento como sugestão. Então, vocês são perfeitos, vocês são incríveis. E aí, se você não finalizou, dá tempo, corre lá que a gente quer ver o seu material também, tá bom? Eu e o professor Jefferson. Então, vamos lá, nossa primeira questão dessa atividade da aula 48.2. O processo reprodutivo dos ovinos é um fator crucial para o sucesso e crescimento da pecuária ovina. A prolificidade, eita, quase não sai, ou seja, o número de filhotes por parto pode variar conforme a raça, conforme o manejo e as condições de criação. Confere? Tudo bem. Quando a gente fala aí, podem variar conforme a raça, você lembra que no vídeo que a gente viu dentro da aula, o Eduardo falou da questão da exceção da raça boy, né, que ela tem bastante pelo e lã, e que para o conforto deles, eles fazem a tosquia, né? Mas eles foram introduzidos aqui na nossa região para quê? Para melhorar a carcaça, devido aos cruzamentos, né, com outras raças, eles melhoram a carcaça e aí permaneceu aqui, tá? Então, quando a gente fala dessa quantidade, dessa produção a mais do que um filhote, também essa raça, esse potencial da raça, a genética dela também vai interferir nisso. E, óbvio, a forma com que você vai implementar os manejos. Lembram ali que algumas práticas, algumas técnicas são trazidas ou recomendadas por grupos de profissionais que já têm todo um embasamento ali para fazer essas recomendações. Não segue ali direitinho essas orientações que vai dar tudo certo, né? E as condições de criação, tá falando aí então do espaço que você tem, né? Considerando uma criação típica de ovinos, quantos filhotes por parto? Eu acho que eu dei resposta nisso aqui, mas enfim. Quantos filhotes por parto podemos esperar de forma geral? Então, como a gente viu na aula, a gente vai ter aí normalmente um filhote, né, por parto. Mas, dependendo aí dessa raça, dependendo das características genéticas, você pode ter um número maior, tá bom? Então, tá ali, ó. Ai, meu Deus, é alternativa. Tudo bem, vamos lá. A, apenas um filhote por parto. Professora. B, entre 2 a 3 filhotes por parto. C, normalmente um filhote, com possibilidade de 2 ou 3 em casos raros. D, entre 3 e 4 filhotes por parto. Até 5 filhotes por parto, dependendo da raça. Até 5 filhotes, dependendo da raça, a gente não tem nenhum registro desse número tão grande, né? Tá? Mesmo com a tecnologia aí da exceção das melhorias reprodutivas, né? A gente tá, de fato, a gente tem aí um filhote, né? Mas aí está dizendo da letra A, tá apenas um filhote. Não, dependendo a gente pode ter algumas situações também, né? Nosso gabarito, creio, letra C, é isso mesmo. Normalmente é um filhote com possibilidade de 2 ou 3 casos, em casos mais raros, dependendo aí dessa variedade, né, de raças, tá bom? Questão de número 2. Em pequenas propriedades rurais, onde a produção é voltada para a engorda de ovinos e a venda de reprodutores, voltada para engorda e venda de reprodutores. Para que áreas menores, né? Pequenas. O manejo alimentar desempenha um papel fundamental para garantir a qualidade e o rendimento desses animais.
Para alcançar esses objetivos. Que objetivos, professora? A venda deles, dos reprodutores e a engorda. Essas propriedades precisam contar com estruturas adequadas que vão facilitar o manejo eficiente para essas ações, tá? Quais são as principais estruturas exigidas para o manejo alimentar eficaz nessas propriedades? Galera, olha lá. Dentro dessas propriedades, você tem que contar com coxos, bebedouros, bem distribuídos nas áreas de confinamento, tá? Ou semi-confinamento, ou seja, está falando aqui dos dois sistemas, tá? Dos dois sistemas. Tanto no ambiente confinado ou semi-confinamento, semi-extensivo, né? Ou intensivo. Estruturas de armazenamento para insumos alimentares. No caso aqui, a gente vai ter aqueles alimentos, né? A ração, feno, suplementos. Quando ou onde, por quanto tempo, né? Você vai precisar fazer esse armazenamento. Na sua região, a período de estiagem é muito grande, é muito acentuada, ou dependendo da localidade, né? Não aqui no nosso país, não, nossa região, mas, por exemplo, vai que essa aula vá por aí pelo sul, né? Aí lá tem geada, tudo, tem, como é que funciona isso tudo, né? Então tem que ter um momento, né? Um local adequado para que você faça esses ajustes. A divisão de piquetes ou áreas de pastagens rotacionadas, né? É aquele serviço que você vai ter determinado período, determinado momento, eles vão ficar, um grupo X vai ficar aqui nesse piquete, vamos colocar piquete A, e aí depois esse pasto, que ele vai ser consumido, vai precisar de um descanso e você vai trocar esses animais serem no outro pasto. Então vai ter que ter realmente aquele sistema de rotação, né? Vai permitir, então, o melhor controle do pasto e evitar o superpastejamento, né, o pastejo. Instalações para manejo, como que você vai tratar da questão sanitária, né, uma vacinação, enfim, e o sistema de contenção que você vai precisar aí dos currais, os bretes, as balanças, né, são necessárias aí para você estar monitorando, controlando o peso e verificando, fazendo observações mais minuciosas ali no animal. Então, você tem que ter esses ambientes de contenção, tá? Para que realmente isso se torne adequado e ajustado aí. Tudo bem, galera? Vamos, então, para a nossa terceira questão. A diarreia em ovinos tem mais ou menos a consistência das fezes do cão. Ela pode ser causada por todos os tipos de coisas, de patógenos, né? Em um episódio de diarreia no seu rebanho, qual o melhor procedimento a ser tomado? Bom, como eu não domino a técnica, né? Não domino essa ferramenta de análise clínica, eu preciso sim chamar um profissional da área, um médico veterinário, que vai estar me dando toda a recomendação. Aí, que recomendações? Deixa eu vir para cá rapidinho. Que recomendações entram aqui? Eu chamo o médico veterinário e aí ele vai fazer uma prescrição, vai fazer alguns exames e vai fazer prescrição de uma medicação. O que eu preciso fazer para que esse animal entre em recuperação total? Aí eu vou novamente batizar aquilo que a gente tem debatido aí. Se você tem uma receita, se você tem uma prescrição médica, você precisa segui-la do começo ao fim, independente dos sintomas desaparecerem ou não, tá? Uma coisa que dentro da biologia que a gente estuda e enfatiza muito na biologia é que esses micro-organismos, bactérias, fungos, eumintos, tá? Podem sobreviver caso você não feche esse ciclo de medicação. E aí, nessa sobrevivência, vai acabar acontecendo o quê? Uma reinfestação desse micro-organismo. O que você não quer, porque ele vem com mais força, porque ele acaba se adaptando, ele acaba adquirindo resistência àquela medicação. Aí, meu filho,
fica difícil você fazer esse controle, tá bom? Então, por isso, eu vou chamar um médico veterinário e aí eu vou obedecer todas as orientações que ele exigir. Ah, precisa isolar, isola. Precisa botar de quarentena, coloca de quarentena. Ah, eu preciso deixar um pouco sem medicação por um determinado período do dia, e aí depois eu começo a fazer a medicação. Quando eu ver algum sinal de recuperação, eu já vou ofertar alimento. Mas que tipo de alimento, né? Então, essas orientações vão ser passadas pelo médico veterinário, tá bom? Você não é especialista, você não domina essa ferramenta não, tá bom? Tem que ser um profissional especializado. Tudo bem? Vamos lá para a nossa questão de número 4, pode abrir. A melhor tomada de decisão é sempre manter o manejo preventivo para evitar o quê? Doenças no rebanho de ovinos. Entre os manejos preventivos está a identificação de ectoparasitas. Como que eu posso realizar este procedimento preventivo? Então, eu vou detectar, eu vou verificar a pelagem com frequência para procurar parasitas externos, tá? Carrapatos, né? Ácaros, pulgas, enfim, tá? Eles precisarão ser tratados imediatamente. É óbvio que hoje em dia tem medicação, por exemplo, para os nossos animaizinhos domésticos, tem medicação caras, mas a gente dá uma dosezinha, menina some instantaneamente, praticamente instantaneamente, né? Muito bom essas recomendações para qualquer tipo de criação. A gente falou ali dos nossos petzinhos, mas é que dentro da criação de ovinocultura também é importante se ver livre, tanto incomoda o animal, vai deixá-lo enfraquecido, porque eles se alimentam ali do sangue desses animais, né? Então são parasitas já viu, então é pesado, né? Ele vai sobreviver às custas desse indivíduo, no caso das ovelhas, lá no seu pasto, né? Posso seguir para a última questão, número 5. Os problemas sanitários representam grandes desafios para a indústria ovina, afetando diretamente a produtividade e a economia do setor. Para proteger a saúde dos ovinos, é essencial adotar um manejo sanitário eficiente. O que seria esse manejo eficiente, né? Que vai incluir vacinações e práticas higiênicas. Perfeito? Então, vacinações no tempo certo, dosagens certas, completas e práticas higiênicas. Considerando as doenças oftalmia contagiosa, então aqui vão ser 2 doenças, e infecções intestinais provocadas por vermes e outros parasitas, quais práticas podem ser recomendadas para um manejo adequado dessas condições? Em relação à oftalmia contagiosas e infecções intestinais, né? Então eu tenho aí, letra A, realizar exames periódicos da conjuntiva ocular e do cristalino, além de observar a aparência das fezes, que devem ser encaroçadas e de cor verde escura ou clara e nunca líquidas. B, aplicar antibióticos preventivamente. Vou aplicar antibióticos preventivamente, a gente sabe que antibiótico é para quê? Bactérias, né, gente? Então, elas têm que ser a ação certa. Não posso usar uma coisa preventiva. Antibiótico é uma coisa específica. O animal já está com bactéria, que tipo de bactéria? Dê a medicação certinha, tá? Fornecer ração suplementar rica em vitaminas A e C para evitar doenças oculares e intestinais. O animal já está, né, enfermo. D, vermifugar os animais somente em épocas de chuva, sem necessidade de monitorar o ocular. Claro que precisa desse monitoramento. Letra E, adotar a pasteurização da água oferecida aos ovinos como principal medida preventiva. Gente, é óbvio que nós estamos falando aí, todas essas estão destoando aí do nosso conceito em relação a essa doença, né? Oftalmia. Então, a gente precisa fazer a observação da conjuntiva ali e também essas observações das fezes. Nosso gabarito, letra C, é letra A, né, gente? Realizar exames periódicos da conjuntiva ocular e cristalina, além de observar a aparência dessas fezes, devem ser
que devem ser encaroçadas e não verde escuro ou claro, nunca líquidas. A gente está falando da... Deixa eu dar uma olhadinha aqui direito. Vamos lá. Pergunta, oftalmia contagiosa, infecções intestinais provocadas. Letra A. Deixa eu ver a C aqui. Fornecer ração suplementar, não. É a letra A mesmo, foi um erro ali no gabarito, tá bom? Letra A. Ok, galera? Então, a gente vai finalizando aqui mais uma aula e a gente te aguarda pra gente rever não, pra gente ter mais uma informação já finalizando aqui o primeiro ano de NBAZ, tá bom? Fica ligado aí nas próximas aulas. Beijo grande. Tchau, tchau.